É isso mesmo, galera. Eu sou o chefe dos ladrões dos containers. E calma, eu vou te explicar tudo. Tcharam! Chora, vai, chora. Você não fez isso. É pegadinha! É pegadinha faz. Tá até suando. Tá até suando mesmo. Essa aqui é mais uma trollagem. É o seguinte, e você vai passar um bom tempo sozinho aqui no porão. Você é louco, e a não, gente vai... vamos parar. E agora? Ah! É... Nossa! Ah, ô, viado, quem que é? Trollagem! Eu tô vendo que é trollagem. Nunca ninguém trollou o seu carro novo. Tem tantas mulheres pro Renan se envolver. Ele vai se envolver agora com a minha irmã. Agora toma, Dani, só pra você aprender. Ai, nossa! Tipo, eu não vou ficar enrolando e, mano, eu vou te mandar embora. Não, mano. Assim. Ela é bonita. Nossa, tá mentindo, Rê. Não, você tá mentindo. Você me prometeu. Nossa, mano, que isso? Descobri que o Renan tá namorando minha amiga já faz um mês. Mentira! Dani, eu quero pedir desculpa pra você. Vem aqui, Dani. Vem aqui, quero pedir desculpa porque eu achava que você ficava com o Renan. Não, os dois é amiga. Não, o Danan não existe, é amigo, né? A Dani está namorando. Tá tendo aquele bagulho de Danan, que é Daniela com o Renan. Esse é o Renan, mano. Mas eles são amigos. Prazer, né? Mas ninguém você vai, Danan. Dani e Caleb, mano. O bagulho é louco. Como que é? É Dan? Leb. Dan Leb. Dan Leb! Vem que o Renato... Não, corre, Gui, corre! Você quer ter o seu carro? Corre, Gui! Você quer ter o seu carro? Uou! Soltar o quê? Solta! Não, Viado, eu amo minha motinha foi com muito suor, velho. se despede. Mano, entrou muita terra dentro. Mentira, eu tentei. Mas, mano. Ah, você não fez isso, já. Isso é minha vingança. Só mostra a bambaia. Mano, aqui é o mestre do YouTube, mano. É mestre do YouTube. Mano, aqui é o mestre do YouTube, mano. É mestre do YouTube. Galera, vocês viram aí, eu acho que só por essa take que vocês viram, isso explica o porquê tudo isso aconteceu e porque hoje eu tô aqui do nada me explicando pra vocês. E calma, que eu vou explicar tudo que eu posso, né, tudo do que aconteceu até agora pra vocês entenderem. E eu vou explicar tudo pra vocês sobre essa saga do container, onde começou, o que aconteceu e por que eu tomei essas atitudes que aconteceram até aqui. Então tá, acho que antes de tudo começar, eu quero pedir desculpa, né, a todo mundo aí que tá decepcionado com a gente. E quero dizer que tudo que a gente fez foi por vocês, foi pelo conteúdo, foi pelo YouTube, pra gente poder mostrar e fazer a maior revanche que poderia ter acontecido no YouTube até hoje, tá? Então, vamos lá, acho que o primeiro tópico é muito difícil a gente explicar em um vídeo só, né? São mais de 7 meses desde os nossos pensamentos até aqui para explicar em um vídeo só. Então eu vou explicar os resumos. Claro, vocês têm muitas dúvidas e eu quero poder explicar tudo para vocês. Mas vamos lá, onde tudo começou. Então, galera, seguinte, onde tudo começou, né? Estava eu e o Renan conversando sobre as trollagens do Renato. A gente sabe que o Renato é o mestre do YouTube. Ele sempre soube fazer conteúdo e conteúdos que ninguém nunca pensou. Ele traz uma novidade
atrás da outra. Então ele sempre trouxe coisas que a gente nunca imaginou. A cabeça dele é muito mais... o pensamento dele assim é muito elevado. E eu sempre tive comigo, quando eu comecei o canal, que eu queria me igualar o que o Renato já tinha feito. E assim, não por inveja nem nada disso, foi por inspiração. E o Renato ter um combatente de igual por igual. Por quê, gente? Todos esses anos que o Renato mora com os meninos, o Renato sempre trollou todo mundo. E assim, com certeza nesse meio os meninos trollaram, mas nunca conseguiram chegar num nível elevado igual ao dele. E eu queria muito poder fazer isso com ele, e eu sempre achei que o Renato ia gostar, porque o Renato ele adora desafios. Então o Renato ele gosta, né, dessas pessoas que pensam fora da caixinha, de fazer todo um negócio diferente. Então foi daí que surgiu o meu plano de fazer, de pensar o que a gente poderia fazer que ninguém nunca tinha feito e algo que seria diretamente pro Renato, tá? Mas antes de tudo, quero explicar pra vocês que quando eu e o Renan, a gente sentou pra pensar o que o Renato gostava, o que ele não gostava, onde dava pra ter a trollagem, né, com ele, a gente sempre falou que a gente não queria nada com violência, nada disso, porque, gente, ele é meu irmão, eu amo meu irmão. E tudo isso que a gente criou é conteúdo pra vocês. Então sempre foi na diversão de fazer algo imitar. Então nunca foi sobre bem materiais nem nada disso. Era pra fazer algo que o YouTube nunca tinha visto. Então não achem que isso é contra o Renato, contra isso. Não. É sobre o mestre do YouTube. É conseguir fazer ele se incomodar e chegar no mesmo nível de trollagem com ele. Então foi algo que eu queria muito fazer. Eu sempre disse isso nos vídeos, que um dia alguém ia trollar ele no nível que ele não ia entender. Então eu quis trazer isso pro YouTube, mas com certeza que isso saiu muito da linha, tipo, muito. Porque é isso, quando você conta com pessoas, você não tem o que esperar, né? São pessoas. Então eu acho que eu vou explicar isso certinho, onde tudo começou a dar errado. Mas o plano inicial era esse, era muito belo, de poder trollar o Renato, pra quando ele descobrisse que era a gente, eles falassem assim, não, vocês, os mais quietos, vocês superaram eu. Então era esperando uma batalha e para que ele pudesse vir também. Então, tipo, na verdade era uma batalha da grande trollagem entre nós tudo. Eu acho que isso ia ser algo surreal pro YouTube. Então o pensamento sempre foi esse, tá? Sempre foi trazer um conteúdo diferente pra vocês. E beleza. Então temos, né, o nosso motivo que eu quis muito explicar pra vocês, tá? Então lembra, eu amo meu irmão. Nunca foi pra machucar ninguém. Mas igual eu falei, quando a gente lida com pessoas, sai do nosso rumo e, né, as medidas já foram tomadas, então tá tudo certo nessa parte. Então é o seguinte, aí vocês estão perguntando, Dani, onde começou? Gente, isso começou antes da nossa viagem dos Estados Unidos, lá pra dezembro, quando eu e o Renan estavam conversando, né? Eu tava comentando com o Renan, que eu falei, nossa, o Renato tem tanta coisa guardada e ele não revela, ele não mostra. Tanto que ele tinha a Repsol dele há 3 anos parada, a moto da minha mãe que já tava comprada há muito tempo, e ele sempre deixa parada, e assim, ele aprontando com todo mundo. Aí eu falei, né, e eu e o Renan conversando, e aí a gente junto chegou no acordo assim, cara, e se a gente começar a revelar as coisas que ele tem? E aí surgiu o container, galera. Foi quando a gente descobriu que ele tinha um carro a todo tempo guardado dentro do container, dentro da própria casa deles, e ele não tinha contado, tá? E antes que vocês falem, Dani, mas por que vocês querem mostrar? Porque é o seguinte, em sã consciência desafiaria o próprio Renato e mostraria antes dele uma coisa que ele guarda as 7 chaves e há muito tempo. Então meu negócio que eu coloquei na cabeça era revelar o que tinha dentro do container antes de todo mundo, antes do Renato, e eu mostrar pra galera o grande segredo que ele guarda lá dentro. Então lá pra dezembro a gente começou a esquematizar, organizar. Só que assim, um plano desse, né, é muito fácil vocês falarem assim, nossa Dani, é só vocês chegarem, sei lá, num domingo, fala pro segurança que você vai resolver tal coisa, chega lá e entra dentro do container. Isso na primeira vez, tá, gente? Antes de acontecer tudo que aconteceu com o container. Eu não queria isso. Eu não queria simplesmente chegar, abrir o container e abrir. O Renato ia falar assim, nossa Dani,
O que a gente quis fazer? Mexer um pouco com a ideia, com a cabeça do Renato. A gente começou a arquitetar um plano de pessoas em volta do container pra ele ficar esperto. Pra ele, opa, mano, o meu container. Porque aí quando a gente fosse revelar, aí seria uma surpresa de tipo, mano, eu não acredito que vocês conseguiram fazer isso. Então, a ideia não era só chegar, num domingo, abre aqui e não era essa a ideia. A ideia primeiro o Renato, opa, ficar em alerta e aí sim a gente abrir, porque a gente ia dizer, a gente conseguiu abrir na sua cara. Essa era a questão. Enfim, então beleza, fomos para os Estados Unidos. Lá a gente ficou um mês. E meu amigo, de longe não tem como você resolver muitas coisas. E foi quando a gente decidiu fazer a grande contratação, que foi do nosso amigo Jota. E por que o Jota? Seguinte, pra quem não sabe, né, o Jota é policial. O Jota, ele é bem tático, né, ele é disciplinado. Então, ele sabia onde arquitetar todo o plano. E fora também que ele era uma pessoa super discreta, quietinho e tudo mais. E quando eu expliquei pro Jota o plano que a gente queria fazer, ele super topou. Porque ele falou assim, mano, trollar o Renato, que é nosso amigo. Igual eu falei, a ideia antes era super saudável, trollar e tudo mais. Beleza, deixei na mão do Jota pra ele poder fazer isso aqui, esses contatos que vocês estão vendo. Porque eu e o Renan, a gente não queria ter contato direto. Porque assim, a gente investiu dinheiro nessas pessoas. Então a gente sabe que trabalhar com pessoas e com dinheiro não é uma coisa que dá pra confiar. Então a gente não queria que eles, né, por exemplo, o Gui ou o Aviator, soubessem que era a gente. Pois se o Renato tentasse comprar eles saberiam onde chegar. Então a gente deixou o Jota nisso. Então a gente não teve contato nenhum com os aliados nossos, que ajudou a gente durante esse tempo. E nessa caminhada foi aonde o Renato, eu juro pra vocês, ele se empolgou tanto na história do container que ele protegeu com unhas e dentes, algo que eu não tava esperando dele. E assim, é o Renato. A gente subestimou ele porque ele foi atrás de cada aliado nosso. Cada um desse, ele foi atrás e descobriu, e chegando no nosso fiel Jota, que era a nossa cabeça do plano, ajudando todo nesse momento. E assim, pra vocês terem uma ideia, a gente não gravou nenhum conteúdo pra vocês, nenhum, nem antes, nem nada disso, porque a gente não queria ter o mínimo de suspeita que era a gente. Então a gente ficou em total sigilo, a gente não ajudou o Renato no container, a gente sempre falou que tava ocupado e esse tipo de coisa. Então pra vocês terem uma ideia, a gente investiu muito e a intenção era gravar conteúdo, só que assim, pra gente chegar próximo do Renato e ele confiar na gente era muito difícil, porque ele descobria as pessoas ao seu redor. Então a gente foi falando com o Jota, fala aí com o Renato pra tentar encaixar. Eu, me desculpa por essa parte, galera, eu fiz conteúdo no Elite, né, das câmeras e tudo mais, sendo que eu sabia de todas. Eu pedi pra estar lá, eu pedi pra colocar. E eu comecei a culpar as pessoas ao nosso redor pra a gente não ser descobertos. A nossa intenção era gravar vídeo, né, amor? Só que a gente viu que se a gente chegasse perto do Renato, ele ia perguntar pra gente quem que era o chefão. Ia tentar comprar a gente, ia tentar... E a gente ia chegar em quem? Tipo, não tinha quem. Então a gente ficou na miúda, tipo, falando, não vamos fazer nada, que ele não vai pedir nossa ajuda, mas também não vai atrapalhar a gente. Só que nisso, a gente perdeu muito dinheiro, né? Porque a gente queria fazer conteúdo, queria gravar, só que no final, quem gravou conteúdo foi o Renato. A gente já começa a ir pelo mestre do YouTube. Então, essa foi uma parte que a gente começou a dar errado aí. A gente não conseguiu gravar conteúdo, todo mundo começou a gravar, o Renato começou a ir atrás de todo mundo e foi o momento que a gente preferiu ficar em sigilo pra gente não ser descoberto. Porque no final, valeria a pena abrir o container. Só isso, pra mim já tava bom. Não, eu falei, ó, ok, nós gastamos um baita dinheiro, mas se a gente mostrasse o carro, pra mim tava tudo certo, porque foi isso que a gente queria. E aí também, como eu falei, foi onde começou tudo a dar errado, onde o Jota fez algumas contratações, onde teve tiro, né, infelizmente quebraram o vidro do Renato, e foi um momento que eu falei, opa, vamos, parou aqui, não quero continuar. Eu falei, onde tá, quem é essa pessoa que fez isso? A gente conversou muito com o Jota e teve muitas punições pra essa pessoa, né, foi uma pessoa que eu não quero nem ver hoje, porque eu falei que tudo isso é pra ser algo divertido, algo que você fala, caramba, sabe, algo que você fica empolgado, né, sabe, tanto vocês que estão assistindo a gente, olha, o que tem no container. Então, a partir do momento que teve acidentes como esse, foi onde a gente falou, ó, tira essas pessoas que a gente não conhece, que eu não quero estar aqui. Então, foi onde as coisas começaram a dar errado. E aonde também, onde foi tudo afinilando, pra
pra ser descoberto e chegar até aqui, né? E acho que um grande momento que foi o divisor de águas, onde tudo aconteceu, foi quando o Jota ganhou a moto. Aquilo ali acabou com o nosso plano total. Por quê? O Jota tava muito na cabeça firme, fazer trollagem, porque o Renato fazia isso com todo mundo. E o Renato chega, dá uma CB1000 pro Jota, e o Jota chegou pra gente e falou assim: Dani, eu não quero continuar, quero revelar a verdade pra ele, tipo, olha o que ele fez por mim e tudo mais. E aí a gente tentou colocar na cabeça dele que era só um momento, era tipo, que o Renato realmente, gente, o Renato não ia achar que é uma traição nem nada disso, porque tudo isso é pra grande trollagem. É uma pessoa ajudando a outra, tanto quando o Léo ajuda a gente, ou a gente ajuda o Renato a trollar o Léo, né? O Léo não pode ficar bravo com a gente, porque tudo isso a gente tá se ajudando. Então, meus amigos, foi onde a parte do Renato conseguiu chegar na cabeça do Jota e convencer a ele a entregar a gente. E até que ele chega aqui, o Jota, e assim, a gente não percebeu nada, porque a gente tava tantos meses organizando isso, que ele tava junto com a gente. Eu achei que ele não ia dar pra trás desse jeito, né? Mas confiar em pessoas, dá nisso, tem a nossa margem de erro, e foi assim que a gente foi entregue. E assim, galera, claro, aconteceu várias outras coisas nesse meio, várias coisas que a gente não teve mão nisso, igual eu falei, infelizmente quando a gente lida com pessoas, elas tomam atitude pela gente, então tem muita coisa que a gente não teve a ver, mas acho que assim, o final de tudo, a gente chegou no último momento, onde a gente ia entregar o nosso bunker, né, que a gente fala que é a nossa base secreta, a gente ia entregar e ia tentar fazer um último plano para abrir o container, pois, né, vocês sabem que o pessoal vai se mudar e eu saberia que o Renato tiraria o container de lá, então era a nossa última chance de revelar o que tinha dentro. Só que nesse último tempo o Jota entregou a gente e assim ele revelou a nossa grande base que está escondida há meses, onde a gente fazia caminhos totalmente diferentes caso alguém desconfiasse da gente e tentasse seguir. E aí o Renato chegou aqui e descobriu todo o plano. E assim, vocês podem falar: nossa, Dani, você traiu seu irmão e tudo mais. Gente, né, pra quem tá chateado, quero pedir desculpas, que é o que eu posso oferecer agora, mas quem tá do nosso lado, eu quero falar, as coisas não parou por aí. Nesse caminho todo que a gente fez, né, sobre o carro, eu não descobri só o que tem lá, né? Não adianta eu falar o que tem lá dentro. Já foi exposto, né? Já tá aí pra vocês. Não adianta eu falar o que tem dentro do carro. Não adianta mais. O Renato já falou, quando sair esses vídeos, ele já vai ter mostrado, ele já vai abrir. Então a gente não tem mais chance. Só que nessa caminhada, eu descobri inúmeros itens pelo Brasil todo de coisas que o Renato tem. Diversos carros raros e secretos que estão guardados pelo Brasil todo. É isso que eu tô falando, eu não tô mentindo pra vocês, é muita coisa. E assim, o que eu sei já que tá chegando aqui em Londrina são 3 motos novas chegando aqui. E assim, isso é só um pedaço do iceberg que eu tô contando pra vocês. Tem muitos carros em lojas de amigos nossos que ficam lá, que ele fala que não é dele, só que ele não revela isso há anos. Tem carro lá há mais de 5 anos, galera, é isso mesmo. Então tem muita coisa e eu não vou parar. Eu vou mostrar essas motos, eu vou atrás das coisas que ele tem. E assim, acho que por último que eu posso falar pra vocês é que ele tem um galpão com mais de 20 carros. É sério, é isso que eu tô falando. É isso que o Renato não mostra pra vocês, é isso que ele esconde. E eu vou atrás desse galpão. E assim, quem tiver comigo, a gente vai atrás, eu vou tentar montar uma nova equipe, porque isso aqui não é contra o meu irmão Renato, tá? Isso é contra o Renato Garcia. É sobre a grande trollagem do YouTube e eu vou mostrar isso pra vocês. E eu só posso dizer que a vida é um aprendizado, né? Igual eu falei pra vocês. Acho que no final de tudo isso eu tô orgulhoso de mim, tô orgulhoso do Renan, por ter feito tudo isso, por ter gerado tanto conteúdo, igual falou, né? A gente não gravou, mas todo mundo gravou, igual assim, acho que foi pra uma primeira vez fazer um grande plano, né? Teve seus erros, mas galera, se não fosse por isso, aquele carro estaria lá até hoje, ele fingindo que era um container da bagunça, e isso ficaria escondido com certeza por mais alguns anos. E agora, com a pressão que a gente fez, ele vai mostrar o que tem lá dentro e revelar o que finalmente ele tem escondido. É o seguinte, claro que, né, a gente quer pedir desculpa por tudo de mal que aconteceu, mas eu tô mais firme e forte pra gente continuar. Com certeza, eu não conseguiria ter feito isso sem o Renan, porque o Renan ele fez, né, metade do serviço, ele é melhor em algumas coisas e eu em outras, então... Mas a gente é discreto, né? A gente é. Nosso erro foi não ter conseguido gravar conteúdos, porque a gente esperou no final da grande revelação. É porque se a gente conseguisse gravar abrindo o container e mostrando o que tem dentro, esse vídeo ia ser muito melhor do que todos os vídeos juntos.
todos os vídeos. Além da nossa vitória. Só que Mas, assim, não parou por aqui. Tem muita coisa escondida, tem muita coisa que a gente vai revelar. Eu acho Porque que a gente assim, tá. O Renato nos parabenizou a gente. ele Falou parabenizou. assim, ó, tudo que aconteceu, não sei o que, mas parabéns, porque eu não desconfiava que era vocês e. E assim, ele só descobriu a gente porque o Jota entregou. Se não fosse isso, a gente teria acontecido. E claro, gente, depois no final, o Renato, ele pagou todos os seguranças da casa. A gente não conseguia chegar perto do container. E se caso alguém chegasse, alguém já prendia, já ia atrás da gente. Então ficou muito fechado, algo assim. E não caberia eu chegar lá no meio da noite e tentar abrir. Tava muito difícil. Então assim, eu não vou parar por aqui. Eu falei, a gente tem muita coisa pra revelar sobre o Renato e tudo que ele tem. E assim, pra mim isso aqui é vou até falar, bunker anti-Renato. Parece bunker anti-Renato, da grande trollagem. O Renato achou um inimigo à altura dele aqui no YouTube da grande trollagem. Só que ele parabenizou a gente, eu sei por quê. Porque isso tudo pegou muito no pé dele na questão do YouTube, que é uma coisa que ele ama. Ele gosta de carro, gosta de uma beleza, mas igual o canal dele não tem. E a gente acabou que no final que gerou conteúdo. Sim, pra todo mundo. Infelizmente não foi pra gente, porque a gente, depois de um certo tempo, a gente decidiu manter o sigilo. Mas pra ele, por isso que ele parabenizou a gente, porque deu muito vídeo. Mas ó, eu quero informar pra vocês que no off, onde não tem nada disso, eu, o Renato, a gente tá bem, tá? Não achem, nossa, eles estão brigados. Não, é tipo um bagulho assim, caramba, Dani, você fica todo esse tempo, você faz isso comigo. E por que ele faz isso? Porque o dia que ele fez a grande trollagem do Puma comigo, o dia que ele jogou a MR3, quando a gente desligava as câmeras, eu falava assim, eu não acredito que ele fez isso pra mim. Então é uma batalha, mas não é uma batalha de uma coisa ruim, tá, Batalha gente? virtual. É, uma batalha virtual de mostrar conteúdo pra vocês. De poder gravar e mostrar antes, sabe? Isso, então não leve isso pro pessoal de tipo, nossa, eles não se falam, porque a gente sabe que a gente só tá aqui por causa do Renato. E assim, eu vou falar bem pra vocês, o Renato ama esse tipo de coisa que a gente E faz. a gente quer mostrar o potencial, né? O potencial. Não quer ficar ali, tipo, escondido, a gente quer mostrar. Então não acha, gente, que o Renato não vai se falar. Não, gente, a gente almoça junto, Grava conversa. testador de lente, tá gravando. Dá trabalho, então isso não interfere na gente. Só que agora o que entrou? A disputa, quem faz a melhor E trollagem? o legal é que isso vai poder influenciar ele a poder, quando ele comprar uma coisa, já revelar. Porque se ele deixar guardado, A gente tem vai nós, mostrar. os É antes isso. Renato. É os anti-Renato. Então, é isso. Nunca vou querer mostrar pra vocês briga entre irmãos, inveja entre irmãos. Nunca mostrou, nunca precisa nem, mostrar. nem quero. Não é esse sentimento que eu tenho pelo meu irmão. Eu sou grata por ele, por tudo que ele fez e continua fazendo por nossa família. Então, com certeza, eu amo ele e todo mundo. Mas isso vocês têm que lembrar que é a grande batalha. Então, relaxe. Em off, estamos bem, estamos conversando. Mas, Renatinho, eu criei com você, meu amigo. Lembra quando nós pegávamos o ônibus e você falava assim, Dani, a gente tá perdido? Porque, gente, o Renato, ele é terrível, tá? Eu juro pra vocês, eu tinha 8 anos de idade. Ele falava assim, Dani, eu tô perdido, não sei onde tá. Eu juro, 40 minutos. E ele fazia eu acreditar. Então o Renato, ele é muito bom com as palavras, muito bom de mexer com a nossa mente. E agora eu vou atrás de você, Renato. Então, igual meu namorado disse, eu posso ter perdido a batalha, mas não a guerra. Então, é isso. Esse eu acho que não é. Tenho certeza que é outro. Então é isso, gente. Acompanhe, porque isso só tá pra começar. E eu vou atrás de todas as suas coisas, Renato. Fui.